Senhor, querida, Pai do Senhor, todos os ouvintes, né, do programa da TV Vida Nova. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre a compaixão, lançando meu livro Compaixão. Realmente é uma mensagem que tem falado muito ao meu próprio coração. Fique conosco. Eu sei que o Espírito Santo vai falar também no seu coração esta manhã. Programa Vida Nova. Programa Vida Nova. Oferecimento Goiás Sul Polpas. Peça já sua polpa de fruta. 3934128. WhatsApp 62984351979. Visite o site goiaspolpas.com.br. Inova Hidro Banheiras e Spa. Visite o site inovahidro.com. Telefone 3954-4010. WhatsApp 62991563663. Supermercado Santos. O lugar certo da economia. No Jardim Guanabara. WhatsApp da economia 62992656470. Retaguarda monitoramento 24 horas de alarmes e imagens. Faça um orçamento 3207-3834. Visite o site retaguardasistemas.com.br. Adoração, palavra de Deus, unção, alegria e muito louvor. Programa Vida Nova. E reforçando que amanhã às 19h30 vamos ter um grandioso culto ali na nossa IBVN Church sede Goiânia, na rua 204, número 182, no setor leste Vila Nova. O pastor Oliveira ali vai trazer uma palavra abençoada para o seu coração. E vamos estar passando aqui o microfone para a nossa pastora Nilce de Caldas Novas, que está trazendo uma palavra abençoada para os nossos corações. Que bom, queridos. Vamos conversar um pouquinho com você hoje sobre dor. Para você que tem sentido que a sua cruz é muito mais pesada do que você poderia carregar. E parece que nem Deus está vendo a quantidade de sofrimento que você está passando aqui na Terra. Então, essa mensagem é exatamente para você. Deixa eu ler um pouquinho com você. Salmo 145:9 nos diz assim que o Senhor, Ele é bom para todos. E a sua compaixão alcança todas as suas criaturas, todos os seus filhos. E também Mateus 14:14 nos diz assim que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. A Bíblia toda relata sobre a compaixão. Quando nós olhamos aquele cego, ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se nós olharmos o tempo todo na Bíblia, está dizendo compadeceu. Compadeceu quando você vai falar o verbo de compaixão, é compadecer. Eu compadeci de você, você compadece. Então, o verbo, ele é o compadecer. Então, quando nós olhamos na Bíblia toda, você vai ver sobre o compadecer. Mas você não vai ver sobre a dó, você não vai ver sobre a pena, né? No momento nenhum você vai ver nada sobre a dó e a pena, mas você vai ver que Deus sentiu compaixão. Então, compaixão é o que tem na característica de Deus, é o que tem na característica de Jesus, é o que tem na Trindade. Então, se você espera um sentimento de Deus em relação a você, você tem que esperar que Deus tenha compaixão da sua vida, porque é um sentimento com propósito. A compaixão, ele é um sentimento com propósito. A compaixão gera alegria e graça. E a compaixão muda o destino da vida das pessoas. Como o nosso Deus, ele é um Deus de propósito, você não vai ver Deus agindo de uma outra maneira na humanidade, a não ser na compaixão. Então, vamos imaginar que você está vivendo esse tempo que nós passamos constantemente, esse tempo sobre a dor, né? Quando nós estamos vivendo esse tempo da dor, o que é que nós esperamos que Deus tenha? Dó e pena de nós. Deus não tem na característica dele dó e pena. Dó e pena
é um sentimento sem propósito que gera a tristeza, né? E que leva a dor e a tristeza. Então, a dó e a pena leva a dor e a tristeza. E Deus não tem dó no céu. Não tem dor no céu. Vamos ler aqui no Salmo, em Apocalipse 21:4, vai nos falar que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E lá não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Então, no céu, que é a nossa morada eterna, não vai existir dor. Nós não vamos mais morrer, sentir dor, não vamos mais prantear. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então, Deus, ele não tem dor no céu. Ele não tem dó e pena nos sentimentos dele, nos propósitos dele, na característica dele. Quando Deus ele age em relação à humanidade, ele age em compaixão, em propósito, que muda o destino da vida de uma pessoa, ou de uma região, ou de uma nação, ou de um planeta inteiro. Quando aquela mulher chega até Jesus, ela diz assim: Jesus, olha a minha filha está endemoniada. E nós, naquele momento, nós olhamos aquela reação de Jesus e ele diz assim para ela: mas eu vim para os filhos, né? E não vou jogar dar os cachorrinhos o que é dos filhos. E ela diz assim: mas Senhor, ela entende a compaixão. Ela entende que Jesus veio com um propósito, ele veio com uma missão, ele veio para os filhos. E ela, naquele momento, ela não usa dó e pena, ela não quer que Jesus tenha dela dó, ela não quer que Jesus tenha dela pena do que ela está passando, mas naquele momento ela entende a compaixão e vira para ele e diz assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Naquele momento, ela encontrou a compaixão do Senhor. Queridos, quando nós encontramos a compaixão do Senhor, ele muda o destino da nossa vida. Ele muda a nossa história por completo, porque ele é Deus de propósito. Então, aqui naquele momento, ela encontra a compaixão do Senhor e ele diz para ela: vai, a tua filha está liberta. E quando a filha dela se encontrou liberta, aí ela teve uma oportunidade de mudar a história por completo e o destino da vida dela e da filha dela. Então, naquele tempo de dor, você observa para você ver. No tempo de dor, parece que Deus nos abandona. No tempo de dificuldade, parece que Deus nem está nos ouvindo. Não é que ele nos abandonou. Quando ele está em silêncio, ele está trabalhando a nosso favor. Ele manda anjos para nos guardar. Ele manda o espírito de fortaleza para nos fortalecer. O Espírito Santo, que é o Consolador, já habita dentro de nós. Então, nós não estamos só. Nós estamos com o Senhor. Ele não nos abandonou. Ele está conosco naquele momento. Mas então, vamos imaginar sobre isso. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, existe um propósito. Existe um propósito em você ser uma pessoa de Deus no tempo de uma pandemia mundial. Existe um propósito em você não fazer parte da equipe. Sabe por que você está me ouvindo? Porque você não faz parte da equipe da apostasia. Aqueles que abandonaram a fé, mesmo quando a igreja fechou as portas. Então, existe um propósito em tudo que você está vivendo. Então, hoje eu estou aqui lançando com você um livro que vai te ensinar sobre algo que vai mudar a sua história e vai mudar o destino da sua vida, que não é a dó e pena de Deus, mas que é a compaixão de Deus. Com 10 anos de idade, eu vivia o tempo de maior, dos tempos de maior dificuldade emocional que uma família possa viver. Nós fomos pescar e nessa pescaria nós estávamos só em família. E quando eu volto daquela pescaria, eu vi tudo o que aconteceu.
E voltei bem tarde da noite daquela pescaria com 4 caixões para a sala da nossa casa. Para uma criança de 10 anos de idade, uma criança de 10 anos de idade, presenciar seus irmãos se debatendo e morrendo e voltar com eles para a sala da sua casa no caixão, foi uma situação muito difícil, de muita dor. E os psiquiatras, na época que eles me receitavam remédio, eles me achavam propensa à loucura. De uma certa forma, eu sou meio louca em Cristo Jesus, mas não na loucura que eles determinavam que eu tivesse. Na época que eu tinha as minhas paranoias, eu tinha as minhas crises, eu não dormia, eu via pessoas morrendo na minha frente, eu tinha pesadelos terríveis. Então, naquela época em que eu era totalmente dependente da medicação e a loucura, a crises, né, psicossomáticas, as minhas crises emocionais, ali naquele tempo eu achava que Deus não me amava, que a minha cruz era muito mais pesada do que eu podia carregar, do que eu poderia suportar. Nessa caminhada eu fui passando quando eu fui para o Evangelho, eu fui passando por vários processos de cura, por vários processos de restauração. E quando o Senhor me levou à literatura, Ele me levou a escrever aquelas experiências que Ele estava me levando a crescimento e maturidade, foram virando livros. A série Desafios da Águia, que fala de medo, cansaço, solidão, voltar ao primeiro amor, a natureza humana. Aí eu fui mergulhar em Deus, aí eu fui vencer os meus traumas, as minhas superações. Hoje eu sou mergulhadora, eu tenho brevet, eu tenho livros que falam sobre mergulhar em Deus, sobre intimidade com Deus. Foi um dos processos meus de cura. Eu passei pelo coração perdoador, onde eu tive que me perdoar por achar que aquela morte, que tudo aquilo que tinha acontecido era culpa minha. Uma criança de 10 anos se achava culpada dos meninos terem morrido no seu lugar, porque eu saí do carro e eles entraram no carro no meu lugar. Mas eu não era consciente disso. Então, quando eu falo coração perdoador, não é perdoar o próximo, perdoar a si mesmo. Porque o perdão mais difícil não é o perdão que eu perdoo o próximo. O perdão mais difícil é o perdão que eu me perdoo. Que eu aceito os meus erros, que eu aceito as minhas falhas, que eu aceito que eu sou ser humano. E no Evangelho, nós nos cobramos muito isso. Criamos a aureolazinha na nossa cabeça, de santidade, né? E esquecemos que nós somos humanos. Tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou chorando, tem dia que, né? Que a gente passa por isso. Vou te dar 2 exemplos aqui que você é humano. No velório da minha mãe, eu estava chorando no quarto da família com a minha irmã. E naquele momento que eu chorava, um líder chegou em mim e disse assim, olha, pastora Nilce. Me chamou com meu nome, né, meu eclesiástico, né, minha nomenclatura. Pastora Nilce, se recomponha, você é uma pastora. Eu me recompus, enxuguei as lágrimas, fui no salão, cumprimentei a todos, dei as boas-vindas e fiz o culto fúnebre. O não chorar, o ser forte, não sentir a dor, né, ser santo, ser, né, o que todo mundo espera de um líder muitas vezes, me levou a 4 meses de depressão. Aí eu chorei 4 meses depois no estágio depressivo. Porque no meu tempo de dor, eu tive que ser forte e segurar a corda com todo mundo. Um tempo depois, quando eu fui perder o meu pai, já aprendendo, depois que eu já tinha feito passado pelo processo de cura, restauração, fortalecimento, aí eu já estava ensinando sobre o Pai Nosso nas igrejas. Você fez o Pai Nosso, né? Você fez o discipulado de oração e adoração. Uma das igrejas que eu fiz foi ali com a pastora Eleusa, com o Caralho, o Marquinho, com a turma deles. Aí eu já ensinava sobre tirar a aureolazinha da cabeça. Isso é ser humano, né? No Pai Nosso, no discipulado de oração ali com os irmãos. Aí na época do meu pai,
que que eu estava ali com meu pai na UTI, uma viagem internacional de 2 meses. Ele pediu que eu fosse nessa viagem internacional. E eu não sabia se meu pai ia viver de 80 e poucos anos, se meu pai ia sair. Deus havia me dado um sonho, nesse sonho ele precisava estar com a minha mãe havia falecido, eu já tinha reunido as minhas irmãs, a gente já tinha orado pelo meu pai, entregue o meu pai. Quando a gente fez isso, ele adoeceu e foi parar na UTI. Aí eu estava minha viagem para viajar, o meu pai na UTI, e eu sabia que Deus ia recolher, mas recolher quando, né? Queridos, não adianta você dizer que eu sou forte quando a morte chega. Não adianta você querer, Deus, olha, tem dó de mim, tem pena do meu sofrimento. Porque Deus não tem na característica dele dó e pena, Deus é Deus de propósito. E quando os pastores me chamavam, às vezes, para pregar na igreja, e eu queria chorar, e eles falavam assim, Nilce, você quer pregar na minha igreja? Não, não, eu quero chorar. Você quer chorar? Eu quero chorar. Eu quero te fazer uma visita. Tudo bem, mas eu vou chorar. Não, então tudo bem, eu vou sentar na sua casa, eu vou te ver chorar. Tá bom? Então as pastoras iam para minha casa e me ver chorar. Simples assim. Eu tinha oração 24 horas que eu fazia com as igrejas em nível de Caldas Novas e eu falava para os pastores, olha, vocês vão segurar a corda na oração porque eu estou na unção da cabaça. O que tem dentro da cabaça? O que tem dentro da cabaça? Nada. A cabaça ela é oca. Então, quando você está na unção da cabaça, você não tem nada dentro. Você está vazio dentro. E eu ficava ali na oração com eles. Só estava ali com eles na oração. E tinha um momento que eu ajoelhava e falava, Pai, eu estou aqui. Eu fiquei 24 horas na igreja, com os irmãos acompanhando, alguns momentos eu adorava, alguns momentos eu conseguia orar, outros eu não orava, eu só ajoelhava, e eles seguravam a corda ali para mim na oração com as igrejas, porque eu queria só chorar. Eu estava chegando no tempo de luto. 8 dias, Deus se liberou meu pai da UTI, ele foi para minha casa e na madrugada, dentro do meu quarto, da minha casa, só nós dois, 4h45 da manhã, o coraçãozinho do meu pai para de bater na minha mão dentro da minha casa. 8 dias depois, eu estava saindo para uma viagem de 2 meses fora, para uma turnê. E eu não tive depressão, eu não fiquei chorosa, eu não fiquei morrendo, eu não fiquei agoniada. Por quê? Porque eu havia passado o meu tempo de dor, chorado. Existe tempo para todas as coisas, na terra e debaixo do céu. Existe o tempo de nós sentirmos, mas existe o tempo de nós sairmos da dor. Existe o tempo de você querer sair do seu tempo de dor. Você precisa abrir mão da sua dor. Você precisa abrir mão da sua comiseração. Existe o tempo de chorar, mas existe o tempo de parar de chorar. Existe o tempo de você se edificar. Ver coisas que edificam, coisas que produzem vida, coisas que vai te levantar. Por quê? Porque a sua dor, a sua pena, a autocomiseração não vai chegar no coração de Deus. Porque no céu não tem dor. E Deus não age na pena, Deus não age na dó, Deus age em propósito, Deus age em compaixão. Quando Deus move em relação a alguém, Ele move em relação a alguém em propósito, que é a compaixão, que é o sentimento com propósito, que gera alegria e graça, muda a história e o destino da vida das pessoas. Então não adianta eu ficar querendo que Deus... Eu já quis. Com 10 anos de idade eu quis. Quantas vezes, Deus... Você não está vendo o tamanho da dor do meu coração. Aí nós entendemos, quando nós entendemos que a dó e a pena e a dor não move o coração de Deus, por que algumas regiões morrem alagadas de tanta água e outras regiões morrem na seca? Aí nós entendemos porque Deus destrói o mundo inteiro e deixa uma família para repovoar o mundo, para tirar o pecado,
para tirar a coisa errada do mundo. Aí nós entendemos porque Deus vê que a sua natureza pagou pato, pagou preço pelo nosso pecado, e ele faz uma aliança, então tudo bem. Então agora você vai pagar pelo seu pecado, mas eu não vou mais destruir a minha natureza por causa do pecado do homem. Então nós entendemos isso quando nós entendemos essas coisas, e nós entendemos que eu preciso abrir mão da minha dor. Igreja, você é a igreja sobrevivente. Você é a igreja que não abandonou a fé. Você é a igreja que o Senhor escolheu, que tem o privilégio de vencer uma pandemia mundial num tempo de apostasia, num tempo em que é tão fácil se contaminar dentro da sua própria casa, às vezes na TV, na rede social, e você se manteve firme e forte, mesmo quando até as portas das igrejas fecharam. Existe um propósito sobre a sua vida, mas você tem que abrir mão da dor. Você tem que sair desse lugar da autocomiseração, se edificar, se fortalecer, entender sobre a compaixão de Deus. Porque Ele se compadece pela sua vida. E quando Ele se compadece pela sua vida, Ele muda o seu destino. Ele muda a sua história por completo. Quando eu fui entendendo essa verdade, que a minha dor, a minha autopiedade, comiseração não ia chegar no coração de Deus, eu fui aprender sobre a linguagem do céu. No meu discipulado de oração e adoração, eu ensino sobre adoração como arma de guerra. E na oração como adoração como arma de guerra, eu aprendo que a única linguagem que tem no céu é adoração. Adoração que move o coração de Deus. A Bíblia diz assim que olhei e vi uma grande multidão de todos os povos, tribos e nações, todos com as vestes brancas e palmas nas mãos. Todos nós vamos estar nessa multidão em nome de Jesus. De todos os povos, ali não existe distinção de raça, de credo, de língua, de espanhol, de inglês, de árabe, não. Ali todos nós somos iguais e vamos estar adorando com os querubins, com os serafins, com os 4 seres viventes. Nós estamos com os 24 anciões diante de Deus, adorando a Ele. E lá já se passaram as primeiras coisas. Então não tem como, a Bíblia diz assim no Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Se nós olharmos o Pai Nosso, assim na terra como no céu, não é propósito de Deus a dor para você. Não é um propósito de Deus o sofrimento para você. Existe o livre-arbítrio, existe o sol que esquenta, existe a noite que esfria, existe eu não me alimentar direito, existe eu me roubar do meu sono, do meu descanso, do meu alimento que eu preciso, porque eu preciso às vezes perder 1 quilo, eu mexo em vitaminas que eu não posso perder no meu organismo. Existe uma série de coisas que vai me levar naturalmente àquilo, que são coisas naturais. Então, se é assim na terra como no céu, se é vontade do Senhor, aqui na terra como no céu, não é vontade de Deus a dor e a pena para você, que são sentimentos sem propósito, que gera dor e tristeza. É compaixão, que é sentimento com propósito, que vai te levar a alegria e graça, mudar a sua história e seu destino. Então não adianta você querer mover o coração de Deus dessa maneira. Eu indico que você adquira o seu livro, Compaixão, para que você aprenda. Eu tenho vários livros. Eu estou lançando esse que é o meu 15º livro, que eu trabalho meu, fora de outros autores, fora de, que eu trabalho com eles, fora outros que eu não tenho lançado. E depois eu tenho vários livros que vai te ensinar sobre a dor, superação, como você se perdoar,
como você crescer na oração, na adoração, na intimidade, como você buscar os 7 Espíritos de Deus, a manifestação dos 7 Espíritos de Deus, conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, né? Todos os 7 Espíritos de Deus. Eu tenho vários livros que vai te ensinar a crescer, a amadurecer. Mas eu quero que você adquira esse livro para quê? Para você entender que a compaixão te leva à herança e que você é merecedor da sua herança. Quando nós olhamos lá a oração de Jabes, ele tinha um nome de dor. Ele tinha um nome de dor. A mãe dele deu o nome de Jabes porque gerou ele com dor. Então, pensa, coitadinho dele, no meio dos irmãos, ia ser o mais sofrido. Ele já tinha o nome de dor, né? Aí a Bíblia diz também que ele fez uma oração. E aquela oração chegou até o coração de Deus. E aquela oração que chegou até o coração de Deus mudou o nome dele, a vida, o destino dele. E ele se tornou o mais ilustre dos irmãos. Se nós olharmos que eu sou merecedor da minha herança, nós olhamos o irmão do filho pródigo, que viveu na casa do pai a vida inteira, que cuidava lá do boi, né? Do ovilho lá, alimentava e cuidava, mas ele não se achava digno de comer nem um cabrito com seus amigos. Ele se achava um servo e um escravo. Ele não se achava digno da sua herança. Se você ficar na sua inferioridade, você vai ficar a vida toda na casa do seu pai, servindo o seu pai, se nunca transgredir os seus mandamentos ou desobedecer a ele, mas não se achando digno de merecedor da sua herança. O que aquele pai fala para aquele filho? Filho, ei, você estava comigo o tempo todo. Tudo que é meu é teu. Pega o boi cevado e usufrua com seus amigos. Você podia ter feito isso o tempo todo. Você não precisa ganhar o cabrito. Não, vai lá, pega o boi cevado. Você é servo, escravo ou herdeiro de Deus. A Bíblia diz assim que nós somos herdeiros de Deus quando nós cremos em Deus como nosso Pai. Não é mais o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o meu Pai que criou os céus e a terra. Então eu não sou mais criatura, eu sou filha de Deus, herdeira de Deus. Mas aí a Bíblia diz assim também que tudo que é do Pai, Jesus dizendo, tudo que é do Pai é meu e através do Espírito Santo eu dou para vocês. Então eu passo a ser co-herdeira de Cristo. Então, tudo que é de Cristo é meu, porque eu sou co-herdeira de Cristo através do Espírito Santo de Deus e eu sou herdeira de Deus. Amado, você é herdeiro e co-herdeiro de Deus através de Cristo Jesus. Tudo que é de Cristo é seu na terra. A vontade do Pai é assim na terra como é no céu. Você é herdeiro da promessa. Mas a sua inferioridade, a sua pena, a sua dor pode te roubar a sua herança. Você passa a não achar que é merecedor. Você pode estar a vida inteira dentro da casa do Pai sem transgredir, cuidando das coisas do Pai como servo e não como herdeiro. O herdeiro, ele sabe que tudo que é do Pai é dele. Tudo que é do meu Pai é meu. Eu não preciso ter uma oportunidade. Ai, será que um dia eu vou ter uma oportunidade? Adquira. Comece a ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Existe algo para você. Existe um caminho para você. Existe um propósito para você. Se você está me ouvindo hoje, esta mensagem é porque o Senhor escolheu você. E a compaixão de Deus vai alcançar você e mudar o seu destino, a sua história. Mas você é merecedor dela. Você tem que entender que você é merecedor. Se nós olharmos o filho pródigo, quando ele chega no pai, ele pede a sua herança.
Ele sai, ele gasta toda a sua fortuna, tudo aquilo que é dele, chega uma fome terrível na terra. E quando ele volta para a casa do pai. E ele vê ali, quando ele quer comer, antes disso ele vê que ele quer comer a comida dos porcos e o moço não deixa ele comer a comida dos porcos. Aí ele entende a soberania, o poder, a autoridade e que o pai cuida melhor dos servos, dos seus criados lá, do que o que ele está sendo tratado ali pelo moço. Então, amados, quando você vê ele, que ele volta para a casa do pai, ele não volta na inferioridade. Ai, coitadinho de mim, perdi tudo. Ah, meu Deus, e agora? Eu errei, eu pequei, eu falhei. Ele não volta assim. Quando aquele filho pródigo olha para o pai, o que ele vê? Ele vê o pai de longe. Quando ele vê o pai, o que ele sente? Compaixão. Compaixão é sentimento de propósito, que gera alegria e graça. Quando ele sente compaixão no coração dele, ele se arrepende. E ele diz para o pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe na tua presença como teu servo. Ele estava sujo, maltrapilho, precisou de uma veste nova, limpa e de sandália nos pés. Então não me importa a maneira que você está. Não me importa o que te tirou da presença de Deus. Eu quero te chamar a voltar à casa do Pai. Porque Ele te chamou, te escolheu, você é merecedor da sua herança. Volta para a casa do Pai. Ele está te esperando. E que a compaixão do Senhor te alcance. Deus te abençoe. Alegre o seu coração. Vermelho pra tristeza, programa Vida Nova. Retaguarda, monitoramento 24 horas de alarmes e imagens. Solução completa de vigilância e monitoramento 24 horas. Ideal para sua casa, empresa e condomínio. Com alta tecnologia. Equipe especializada. Monitoramento 24 horas. Cercas elétricas. Portaria remota. Serviço moderno e de alto desempenho. Garantindo qualidade e segurança. Assistência técnica e suporte 24 horas. Faça um orçamento. 3207-3834. Retaguarda, o seu monitoramento 24 horas e com muito mais segurança. Visite o site retaguardasistemas.com.br. Retaguarda, nós ligamos para você. Inova Hidro Banheiras e Spas. A Inova Hidro tem diversos modelos de banheiras e spas que adaptam ao seu espaço. Temos o modelo ideal com design sofisticado do jeito que você precisa. Banheiras e spas é com a Inova Hidro. Linha individual, dupla e executiva. Inova Hidro, referência no segmento com vários modelos de banheiras e spas. Produtos de qualidade e proporcionando maior conforto para você. Adquira sua banheira ou spa na Inova Hidro. Visite o nosso site inovahidro.com. Telefone 3954-4010 62 991563663. Goiás Sul Polpas. Polpas de frutas 100% natural e sem conservantes. A maior variedade de polpas de frutas congeladas e açaí você encontra na Goiás Sul Polpas. Polpas de fruta de excelente qualidade e procedência. As polpas de fruta da Goiás Sul são preparadas com o máximo controle de higiene e qualidade. Peça já sua polpa de fruta no Atacado e Varejo. Telefone 3093-4128. WhatsApp 62 98435-1979. Visite o site goiasulpolpas.com.br. Siga no Instagram. Tá a fim de tomar aquele açaí? Bibi Açaí, o melhor açaí da região leste. Açaí, sorvetes, picolés, tapiocas e muito mais. Endereço: Praça Jorge Washington, número 305, Jardim Novo Mundo. Bibi Açaí. Peça também pelo iFood. Telefone e WhatsApp 62 98222-7371. Siga no Instagram, @Bibi Açaí.
Atenção Vila Nova e região. Agora você conta com a Lozano, a sua loja de peças e acessórios para a sua bike, no Atacado e Varejo. Uma linha completa de peças e acessórios para a sua bicicleta. Preços acessíveis e profissionais especializados para melhor atender você. Venha para Lozano, a sua loja de bicicletas. Endereço: Rua 214, número 55, Praça Tamanduá, Vila Nova. Telefone: 3087-0061. O Centro de Recuperação Vida Nova, o CRVN, nasceu em junho de 2001, com sede no Jardim Guanabara. Surgiu como resposta ao clamor de centenas de pessoas que não tinham a quem recorrer diante da dor e do desespero de ter em sua família um dependente químico. Trata-se de uma entidade de acolhimento de dependentes químicos sem fins lucrativos, que tem por finalidade proporcionar assistência social, cultural, moral e cívica, artística, educacional, psicológica e a saúde de todos que necessitam, na medida de suas possibilidades, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, procedência, nacionalidade e posições ideológicas ou religiosas. Com um espaço de mais de 2.000 metros quadrados, com mais de 1.200 metros quadrados de área construída, esta instituição tem feito a diferença na vida de muitas famílias que conviviam com o problema das drogas e do álcool e que padeciam ao ver o futuro das pessoas amadas comprometido por causa do vício. O Centro de Recuperação Vida Nova trabalha no acolhimento de homens maiores de 18 anos que sofrem com a dependência química e tem como compromisso atuar no propósito de inserção social. Contamos hoje com 50 acolhidos e, apesar dos poucos recursos, existe muita experiência e mão de obra e acreditamos com a ajuda de Deus, do governo e do povo, veremos nossos sonhos se tornar realidade para que possamos alcançar um número maior de pessoas. Para isso, te convidamos a fazer parte desse projeto, sendo um parceiro do Centro de Recuperação Vida Nova. Faça sua contribuição no Banco Itaú, agência 4384, conta corrente 43565-9, Pix 62999771065 ou ligue no 62 3264 8832 ou 62 98519 2414. Centro de Recuperação Vida Nova. Endereço: Alameda das Chácaras, quadra 153, lote 54, número 509, no Jardim Guanabara. E que Deus te abençoe. Participe dos cultos da Igreja Batista Vida Nova. Terça-feira, Tadel, treinamento avançado de liderança às 19h30. Quarta-feira, Tarde da Vitória às 15 horas. Quinta-feira, culto de libertação às 19h30. Sábado, às 19 horas, culto de jovens. Domingo, às 9h30 da manhã e às 19 horas, culto da família. Venha ser abençoado. Igreja Batista Vida Nova, Rua 204, número 182, Setor Leste, Vila Nova, próxima Praça Boa Ventura. Telefone 32610991. Igreja Batista Vida Nova. Olá, queridos. Espero que a mensagem tenha falado do seu coração. Para nós sairmos da dó, da pena, da dor e entrarmos na compaixão, que é um sentimento com propósito, que gera alegria e graça, muda a história e o destino da nossa vida. Agora nós vamos falar um pouco sobre o livro. Esse livro ele é feito com propósito. Qual o propósito desse livro? Tirar a igreja da dó e da pena, da dor, e levar a igreja à herança. Então esse é um primeiro propósito do livro. Segundo propósito do livro, ele foi feito comigo, né, com o meu ministério e com o Ministério Paixão, Fogo e Glória. Eu escrevi ele com a Bebel Quila. Então, esse livro está sendo vendido onde? Por mim, onde você me encontrar nos meus congressos, e com o pastor David Quila. Ele também está vendendo desse livro. Qual o propósito desse livro? Ajudar o projeto Compaixão, ajudar moradores de rua, ajudar a favela em Belo Horizonte, ajudar esses projetos que trabalham com resgate de vidas, pessoas em situação de rua, pessoas na favela, né, nesses projetos assim. Nós temos uma experiência já, alguém que já teve um contatozinho com esse livro, né? Eu quero te agradecer, Helena de Séries, pastora Helena de Séries,
Igreja Presbiteriana Renovada, está me acompanhando agora esses dias. Lançou comigo no Me Deixe Curar, está aqui em Goiânia comigo lançando o livro. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada. Então, eu tenho a honra de estar fazendo parte dessa divulgação. E eu aconselho você que adquira o seu, que eu já estou lendo, já estou sendo edificada. E é uma leitura preciosa. E você, quando terminar de ler, você já não será a mesma pessoa. É muito forte o que trata esse assunto. E mais interessante é que eu não sabia. Compaixão é parte de adoração. Olha, é uma maneira de adorar ao Senhor, compaixão. Então, não perca a oportunidade, adquira o seu e já comece a ler hoje mesmo, tá bom? Abraço. Compaixão é a essência da adoração, né? E se você faz parte do Anjos da Fé, se você faz parte da Casa de Recuperação Vida Nova, eu falo sobre esses projetos no livro. Eu falo sobre a Igreja Vida Nova no livro, uma igreja que vive compaixão. Então, eu falo de vocês no livro e conto um pouco das experiências e histórias de vocês aqui de Goiânia, né? Aqui nesse material e dou o exemplo de vocês nele. Então, se você faz parte de algum desses grupos e quer ver o que eu falo aí de vocês, adquira o livro. Que eu tenho certeza que vai edificar muito você. Deus abençoe, dá tempinho de eu orar, né? Coloca a mão no seu coração, você que tem dor, que você que está passando por dor, por você que quer a dó, a pena de Deus sobre você, coloca a mão no seu coração, ou acha que a sua cruz é muito pesada, como eu já achei, né? Espírito Santo, eu te peço agora por cada uma dessas vidas que estão nos ouvindo agora. Eu sei que elas estão ouvindo, porque é um propósito do Senhor curá-las, restaurá-las e levá-las à herança. Pai, derrama da tua compaixão sobre eles agora. Derrama da sua compaixão que leva um propósito e leva alegria, graça, muda a história deles, muda o destino de cada uma dessas vidas. Eu quero que o Senhor veja o que eles estão passando, o espírito de fortaleza, fortalece eles agora, espírito de entendimento, dê o discernimento correto para como eles saírem deste lugar. Espírito do conhecimento, gera atitude, mostra um caminho novo, mostra como sair desse deserto a cada um desses irmãos agora, em nome de Jesus. Pai, libera a tua compaixão sobre cada uma dessas vidas agora, em nome de Jesus, porque eu declaro que eles irão tomar posse da sua herança, eles alcançarão o favor do Senhor e mudará completamente a vida deles e dos seus familiares, porque eu declaro sobre eles uma nova história, um novo destino, novos sonhos, novos projetos, tudo novo. Esse ano que iniciará agora, esse final de ano, será anos deles plantarem novos sonhos para começarem já a colher. Em nome de Jesus, receba a compaixão do Senhor sobre a sua vida, mudando a sua história e o seu destino. Tome posse da sua herança, você é merecedor dela, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigada, gente. Alegre o seu coração.